Oi, gente, tudo bem com vocês? Tava aqui estudando sociologia e eu pensei, por que não gravar um vídeo, né? Postar no YouTube? Por que não, né? E hoje eu vou falar sobre a sociologia quando ela se concretiza no Brasil de fato. Bom, gente, a sociologia, ela surge no Brasil em um período assim. Não vou entrar muito em detalhe, porque eu quero chegar no ponto, né? Mas eu vou só contextualizar. A sociologia, ela surge no Brasil em um período de abolição de escravidão e de república. Só que o pensamento assim internacional que predominava era darwinismo social, determinismo, positivismo, que para quem sabe o que é, sabe que são pensamentos completamente racistas. Racistas. Então, quando aqui no Brasil o desenvolvimento do pensamento social brasileiro vai seguir parâmetros da Europa, né? Esse pensamento assim, europeu, darwinismo e tudo mais. Então, vão sofrer influência, a primeiro instante, desse pensamento europeu, que vai ser, poxa, muito prejudicial para o Brasil, né? E aí, pessoal, a gente tem, a primeiro momento, uma sociologia que não é concreta, é o pensamento social brasileiro. Por que não é chamado de sociologia? Porque os caras que trabalham com esse pensamento social brasileiro, eles não são formados em ciências sociais. Eles estudam a sociedade, eles são médicos ou são, sei lá, poetas, entendeu? Enfim, são qualquer coisa, mas não são formados em ciências sociais. Eles são formados em outras ciências, eles estudam a sociedade separadamente. Ou junto, né, dessas ciências aí que eles estudam. Colocam a sociedade e tenta criar um acordo entre essas ciências. Aí a gente tem, assim, a primeiro instante, uma sociologia completamente racista por causa da influência internacional. E aí é a tentativa de quê? De integrar o negro na sociedade e de concretizar o Brasil República. A gente vai ter pensamentos de positivismo, seja positivo, seja negativo. Positivo é o quê? O positivo é o que mostra que miscigenar é a melhor solução. Para o Brasil embranquecer a população vai alcançar o desenvolvimento. Por que é visto como positivo? Porque o negativo é matar quem não é branco. Todos os pensadores da época acham que há uma hierarquia entre raças. E aí há aqueles que são vistos como mais liberais, que acham que miscigenar é a solução, e aqueles que são vistos como radicais mesmo, que acham que matar é a solução. E aí começa a mudar e a sociologia começa a se concretizar de fato. Começa a mudar com quem? Com Gilberto Freire. Cara, Gilberto Freire tem um pensamento muito conservador também, mas comparado com esses anteriores, é um pensamento muito liberal. Gilberto Freire, ele fala, gente, que a sociologia no Brasil, a sociologia não, que a sociedade colonial patriarcal, né, sociedade colonial, aquela lá de português e tal, patriarcal porque o homem que dominava, é exemplo a ser seguido para que o Brasil alcance o desenvolvimento. Por quê? Porque a sociedade patriarcal brasileira, portuguesa, segundo ele, permitiu uma harmonia entre raças, uma integração entre raças, e aí eles chamam isso de democracia racial. A gente sabe que é mentira, isso depois vai ser desmentido, isso é uma romantização da colonização, mas ele meio que romantiza isso aí, tá bom? Meio que romantiza isso aí, e ele fala também de miscigenação, que miscigenação é bom, que miscigenação é uma visão bastante de positivismo, né? Que a miscigenação, ela gera desenvolvimento e tudo mais. Enfim, né? A gente sabe que tá errado, mas é um pouco mais liberal que os outros pensadores anteriores a ele. E aí vem um cara, que esse cara, ele é um baita de um cara. O nome dele é Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é ninguém mais, ninguém menos que pai de Chico Buarque e é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que o Brasil herdou, né, daquela sociedade colonial, o quê? O agir com o coração. O agir de maneira muito, muito emotiva e tal,
que ele chama de cordial. Por quê? Mas não é cordial, você é uma pessoa cordial. Nossa, uma pessoa que age com coração, cordial de coração. E aí ele fala que isso gera um grande conflito. Por quê? A gente tem instituição privada e a gente tem instituição pública. Instituição privada é uma coisa mais do íntimo, né? Que a gente age assim. É uma analogia, tá, gente? Instituição privada a gente usa mais, a gente age mais no íntimo, uma coisa assim mais nossa. E a instituição pública é uma coisa mais burocrática, mais formal. Que a gente tem que agir pensando no coletivo, sabe? Uma coisa assim que é aquilo, entendeu? Só que o brasileiro, por ser uma pessoa assim muito emotiva, ele pega a instituição privada e ele coloca essa instituição privada dentro da instituição pública. Então, em ambientes que ele tem que agir de forma pública, ele vai lá e começa, mas poxa, sabe, entendeu? E age de maneira pública, de maneira privada. Então, em ambientes que tem que agir de maneira pública, o brasileiro vai lá e age de forma privada, pensando nele. Quando ele chega lá na parte burocrática, ele age de forma sentimentalista. Isso é o quê? Isso é a raiz da corrupção. Para Sérgio Buarque de Holanda, isso é a raiz da corrupção. E ele vai chamar isso de personalismo, acho que é personalismo, patrimonialismo, essas coisas assim. Ele fala que a solução para isso acabar é industrialização e urbanização. Uma sociedade industrial e urbanizada é uma sociedade onde há uma diferença muito clara entre o que é privado e entre o que é público, e não tem como ficar pegando o privado e colocando dentro do público. E ele fala que isso de fato é uma herança colonial da cidade portuguesa. Próximo cara, Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, ele é marxista, ele tem pensamentos marxistas desde visão colonial de trabalho. Ele fala que a divisão colonial do trabalho, né, lá da colônia, em que o Brasil trabalhava com commodities e era uma nação escravocrata, influencia na situação atual, na situação contemporânea do Brasil. A relação de submissão que o Brasil se encontra hoje, seja submissão de pessoas, né, dentro de um ambiente do trabalho, de miséria, de ser assim, de ser humilhado no trabalho, é por causa do Brasil ter sido uma nação escravocrata, e o contexto internacional que o Brasil se encontra hoje de dependência frente a outras nações e subdesenvolvimento é por ele ter sido exportador de commodities lá atrás. Tem que trabalhar muito essa questão da influência do etnocentrismo europeu, do materialismo histórico, tudo isso, de Marx mesmo. O próximo vai ser Floresta Fernandes, que vai se aprofundar mais nesse negócio do marxismo. Ele vai falar que, beleza, lá na sociedade colonial do Brasil, a divisão colonial de trabalho, nesse período do Brasil colônia, influenciou a miséria hoje, né? Seja a questão social de miséria que as pessoas vivem por ter sido uma nação escravocrata, seja na questão assim, econômica, o Brasil é um país dependente, subdesenvolvido, por causa de ser exportador de commodities, seja na questão também intelectual. O brasileiro tem uma perspectiva, tem um modo de pensar hoje que é segundo parâmetros europeus. Eu chamo isso de etnocentrismo, porque é maneiro chamar isso de etnocentrismo. Então, o brasileiro pensa hoje igual ao europeu. Por causa de quê? Porque era um país colonizado por Portugal. E aí ele defende, né, a criação de um modo de pensar, de uma perspectiva de pensar propriamente brasileira. Por quê? Porque é igual ao Brasil, só o Brasil. Então, tem como você ficar pegando coisa europeia e colocando assim no Brasil e criando, definindo aquilo como padrão. Entendeu? Brasil é Brasil, Europa é Europa. E por